Fala galera, boa tarde. Estou chegando mais uma vez aqui por vídeo, porque pessoalmente a gente ainda não pode se encontrar, né? A gente ainda está com restrição de encontros presenciais, o vírus está circulando bem forte aqui em Joinville ainda. E existe então essa recomendação do sínodo de não ter encontros presenciais. É uma pena que a gente não pode se ver, mas a gente ainda quer compartilhar da palavra de Deus. Cada um na sua casa, né? Cada um no seu celular, mas tira uns minutinhos para assistir essa mensagem e a gente vai estar junto ouvindo a palavra de Deus. Nós temos conversado sobre o tema do curso Alfa Jovem durante esse ano e hoje então o nosso tema de conversa é sobre o Espírito Santo. Quem é e o que faz o Espírito Santo? A palavra de Deus nos diz que a gente crê em um único Deus, não existe outro Deus, apenas um Deus. Mas que esse Deus se revela em três pessoas distintas, né? Deus é a comunhão de três pessoas distintas, mas que não são independentes. São três pessoas bem definidas, mas elas não são independentes uma da outra. Eles vivem numa relação de comunhão, de amor. Essas três pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que a gente chama de Trindade. E talvez nesse momento já deu um nó na tua cabeça, né? Como assim? Um Deus, mais três pessoas? É difícil de entender esse conceito, né? De fato, a Trindade é um mistério que a gente não consegue explicar de uma forma simples, né? Mas existem talvez algumas figuras que, se a gente fizer uma analogia, permite a gente entender um pouco melhor. A melhor delas que eu já ouvi foi da água. Se você já estuda, já tem química no colégio, você deve saber que a fórmula química da água é H2O, né? Duas moléculas de hidrogênio ligadas a uma molécula de oxigênio. E a água ela se apresenta em três estados na natureza. Ela pode ser líquida, que é a mais comum que a gente tem na nossa torneira, né? A água líquida é H2O. E se você pega essa água e congela ela vai continuar sendo H2O, só que ela vai mudar de estado, ela vai ficar sólida, você consegue segurar ela, né? Você consegue manusear ela. E se você esquentar essa água a mais de 100 graus Celsius, ela também vai se transformar, ela vai deixar de ser líquida e vai se tornar gasosa. Ela continua sendo H2O, mas ela se torna no estado gasoso. Então, o mesmo elemento químico ele pode se apresentar de três formas diferentes. E assim a gente também entende que é com Deus. Deus é um único Deus, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunhão perfeita de três pessoas. E essas três pessoas são eternas, elas sempre existiram. Não tem uma que é mais poderosa que a outra, não tem uma que é mais antiga que a outra. Os três sempre existiram e os três são iguais em poder, né? A Trindade estava presente na criação do universo, na criação do ser humano. A gente costuma atribuir ao Pai o papel da criação. E de fato, o Pai é o Criador. Mas isso não significa que o Espírito Santo nem Jesus estavam presentes na criação, né? Se a gente lê a Bíblia, os dois primeiros versos de Gênesis diz que no início Deus criou o céu e a terra, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, vemos que o Espírito Santo está presente. Lá em João capítulo 1, vai dizer que Jesus é o verbo de Deus. E diz então, no princípio era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. No princípio quer dizer no início, na criação de todas as coisas. Então a gente vê que toda a Trindade está envolvida. Ela sempre existiu e ela está envolvida na criação. O papel da criação é do Pai, mas Filho e Espírito Santo também participam. Quando Jesus esteve presente em nosso meio, né? Ele é a segunda pessoa da Trindade, mas e o foco é no agir dele, na salvação, no perdão que ele vai trazer através da sua morte. Mas, por exemplo, quando ele é batizado, o Pai fala: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, e o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba. Ou seja, sempre a Trindade está presente. Se existe um foco em uma das pessoas, mas ainda assim os outros dois estão presentes. E o Espírito Santo, então, é aquele que Jesus prometeu para a igreja. Quando ele subisse de volta para junto do Pai, ele mandaria o Espírito Santo para habitar em nossos corações, para estar conosco, né? Que esse Espírito Santo seria
como se fosse derramado sobre a todas as pessoas que creem, sobre todos os filhos e filhas de Deus. Isso então de fato aconteceu em Pentecostes, na festa de Pentecostes, né, que a gente lê em Atos capítulo 2. Esse Espírito Santo então está presente conosco hoje. Ele é o Espírito de Deus vivendo em nós, mas ele também representa a Trindade, a união de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que faz então o Espírito Santo? A gente ouve muito falar da criação de Deus Pai, a gente fala bastante sobre Jesus, a obra, o que ele fez por nós, mas e o Espírito Santo, né? O que ele faz? Primeira coisa que o Espírito faz é que, assim como nós nascemos fisicamente uma família humana, o Espírito Santo também nos dá um novo nascimento na família de Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, é como se a gente tivesse nascido espiritualmente, nascido de novo. E nós fazemos então parte da família de Deus. O nosso espírito é unido ao Espírito de Deus. E nasce então essa nova criatura que a Bíblia diz, né? Um filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Ele. Mas quando nós entendemos que Deus é nosso Pai, quando aceitamos o sacrifício de Jesus, então nós temos o privilégio também de sermos filhos e filhas de Deus, né? Isso que o Espírito faz, ele nos dá essa certeza de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a desenvolver um relacionamento com Deus, que é nosso Pai, né? Efésios capítulo 2, versículo 18 diz: é por meio de Cristo que nós podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. É pelo poder do Espírito Santo que nós então chegamos na presença de Deus. Nós temos acesso a Deus, mediante o sacrifício de Jesus e no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina a orar, ele nos ajuda a orar. Quando a gente às vezes não tem palavras diante de Deus, quando a gente se coloca na presença de Deus, mas a gente nem sabe o que dizer, nem consegue dizer, a gente tem a promessa de que o Espírito Santo está intercedendo por nós, né? Diz lá em Romanos 8, 26, o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando as nossas palavras não chegam, não são suficientes para expressar o que a gente está sentindo diante de Deus, o Espírito Santo ele ora por nós, ele intercede por nós, né? Outra coisa que o Espírito Santo faz, se a gente olhar nas nossas famílias, a gente vai ver que existem algumas coisas que são semelhanças da família, né? Semelhança familiar, seja a cor dos olhos, a quantidade de cabelo que cada um tem, né? Eu tenho um pouquinho de cabelo já estou ficando careca, formato do queixo, tamanho das mãos, enfim. As famílias têm características que são parecidas, né? E também nós, na família de Deus, isso é verdade. À medida que a gente passa tempo com Deus, a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Isso é trabalho do Espírito Santo na nossa vida. À medida que a gente vai conhecendo mais a palavra, se deixando transformar por essa palavra, é o Espírito Santo que trabalha em nós para nos fazer parecidos com Jesus. Aí a pergunta que surge é, bom, mas se a gente vai ficando parecido com Jesus, todo cristão é igual? Né? Todo cristão é então parecido? A gente é cópia um do outro? E eu vou dizer não. E vou usar um exemplo que nos ajuda a entender. Não sei se você já sabe cozinhar, gosta de cozinhar, mas provavelmente você sabe que o tempero que a gente usa na maioria dos nossos alimentos, quando a gente cozinha, é o sal, né? Nós colocamos sal em praticamente todos os alimentos, nas carnes, no arroz, no feijão, na salada. O mesmo sal, o mesmo composto vai em cada um desses alimentos. Se a gente colocar sal demais, aí tudo vai ficar só com gosto de sal, né? Mas se a gente colocar sal na medida certa, o sal não vai dar o mesmo gosto para cada alimento. O gosto do feijão vai continuar sendo de feijão e o do arroz vai ser de feijão. Vai ser de arroz. O sal vai simplesmente ressaltar o gosto de cada alimento, né? Também o Espírito Santo trabalhando na nossa vida é assim. O Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele trabalha no nosso coração, a gente não vai ser um igual ao outro, porque cada um de nós tem características diferentes. E o Espírito Santo vai trabalhar e vai fazer surgir aquilo que é de melhor em cada um de nós, né? As características que ele trabalha na nossa vida
são o amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, aquilo que a gente chama de fruto do Espírito, né? Esse fruto o Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, então nos fazer mais parecidos com Jesus. Outra obra do Espírito Santo é que ele vive então dentro de cada cristão, isso independente da nacionalidade, da idade, da cor da pele, enfim. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é filho de Deus e faz parte da família de Deus. Por isso a gente pode olhar para alguém de repente lá na China, que é cristão e que está adorando a Deus, e a gente vai dizer, puxa, nem conheço, não tenho nada em comum, né? A nossa língua é diferente, os nossos gostos musicais são diferentes, o nosso jeito de viver é diferente. Mas essa pessoa também é um irmão ou uma irmã na fé, pelo sacrifício de Jesus e pelo Espírito Santo que vive dentro dela. Isso é fantástico, né? A gente ter algo em comum com todas as pessoas que creem, né? Outra característica é que o Espírito Santo nos presenteia com dons, com habilidades, com capacidades que ele nos dá para que a gente possa ajudar outras pessoas, ajudar o resto da família da fé, né? Então, seja dons musicais, seja dom de ouvir, seja dom de aconselhar, seja dom da paciência, o Espírito Santo nos presenteia com dons. E ele quer que a gente use esses dons para o reino de Deus, para ajudar na família de Deus. Por último, o Espírito Santo também nos dá coragem para falar sobre Jesus para as outras pessoas. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem até Deus senão por ele, né? Então nós precisamos que as outras pessoas também conheçam quem é Jesus, para que ele possa perdoá-las, que ele possa salvá-las. Então nós precisamos falar do amor de Deus através de Jesus para as outras pessoas. E quem nos dá coragem para fazer isso é o Espírito Santo. Ele coloca nos nossos lábios as palavras certas. Ele nos anima a ir em direção a outras pessoas e compartilhar do amor de Deus, né? Esse então é o agir do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos convida a ser cheios do Espírito Santo, né? A gente se deixar encher pelo Espírito de Deus a cada novo dia e sempre estar cheio do Espírito Santo. Eu vou usar uma figura que talvez não é tão conhecida de vocês, mas talvez vocês conhecem um lampião, né? Antes de ter energia elétrica, as pessoas usavam um lampião a gás. E se você abria bem pouquinho o lampião, saía uma chaminha, um pouquinho de gás e você ligava a chama e ela é bem pequenininha, bem fraquinha. Você pode fazer isso no seu fogão também, né? Eu não preciso falar do lampião a gás. Liga ele no mínimo e a chama vai ser bem pequenininha. Quanto mais gás você dá, maior a labareda, maior a chama e mais calor, mais luz ele vai trazer. Da mesma forma o Espírito Santo. A palavra de Deus nos convida a ser cheios do Espírito Santo, né? A deixar que essa chama seja o mais forte possível na nossa vida. Não abrir só um pouquinho da nossa vida para o Espírito Santo, mas deixar ele inundar, deixar ele encher a nossa vida, para que a gente então possa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele possa interceder a Deus por nós, para que a gente possa confiar cada vez mais no amor, na graça, na bondade de Deus. Eu te convido a deixar que o Espírito Santo tome conta da tua vida, que ele fale no teu coração e te dê essa certeza de que você é filho, filha de Deus, que você é muito amado por Deus. Que ele te ensine a orar, que ele te ensine a compartilhar de Jesus com as outras pessoas. Que a gente possa se deixar encher pelo Espírito Santo. Essa foi a nossa reflexão desse final de semana e eu espero que Deus possa te abençoar também através dessa palavra. A gente vai mantendo contato, tomara que daqui a 2 semanas você tenha recebido uma mensagem para a gente se encontrar nessa tarde, uma tarde de sábado, para a gente se rever e estar presencialmente juntos. Mas até lá, que Deus abençoe, guarde e cuide de cada um de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.